Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me informar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos de Ciências Contábeis, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa disciplina de Contabilidade de Atividades Econômicas Específicas. Uma disciplina com um nome um pouquinho extenso, mas com muito a oferecer a você. Sei que tem muitos de vocês, alunos, que já estão finalizando o curso de Ciências Contábeis, outros já estão aí na reta final, e essa disciplina vem justamente, como que eu vou dizer assim, trazer possibilidades para sua carreira como contador e principalmente aguçar o seu raciocínio, os seus questionamentos sobre a atuação contábil, qual que é a melhor maneira de fazer contabilidade. A gente vai ver que a contabilidade ela está sempre se ajustando, se adaptando para atender da melhor forma possível os vários tipos de empresas, os vários ramos de atividades econômicas. Então, lógico, muitas coisas têm regras, têm normas de como se fazer, mas muitas coisas dependem do raciocínio, da interpretação do contador que vai fazer os registros das movimentações contábeis. Então, é interessante que algumas coisas eu não vou trazer respostas, eu vou trazer justamente questionamentos e o contador vai ter que aguçar esse seu sentido contábil e lembrar de toda a teoria, de todos os conceitos de contabilidade, dos elementos patrimoniais, dos modelos, das formas de demonstrações contábeis e ver como isso melhor se aplica em cada situação, tá ok? Então vai ser uma disciplina muito legal, muito curiosa, muitas novidades. Acredito que você vai gostar bastante, como eu falei, quem sabe aí não surge um start, assim, uma ideia, poxa, eu poderia atuar nesse ramo, porque a contabilidade, a gente é acostumado a ver escritórios de contabilidade atendendo, comércio, indústria, normalmente pequenas empresas que também vamos trabalhar aqui, mas as possibilidades da atuação contábil é enorme, tá certo? Para essa nossa primeira aula, então, nós vamos falar de contabilidade rural. Mas antes de falar de contabilidade rural, vou me apresentar a vocês. Então, eu me chamo Adriana Casavecchia Fragali, sou formada em Ciências Contábeis pela UEM, sou mestre em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná, já trabalhei como auxiliar contábil, dentro de uma empresa, dentro de uma usina de álcool durante 4 anos, mas desde 2014 eu me dedico apenas à carreira docente e desde 2018 apenas à carreira, a docência no ensino à distância. Então, trabalho aí diversas disciplinas na área contábil, não apenas no curso de Ciências Contábeis, todos os cursos da área de negócios têm uma disciplina de contabilidade, porque as informações contábeis são feitas para os gestores, então os gestores precisam entender as nossas informações, tá certo? Então, nesse momento estarei aqui com vocês, contem comigo, contem com toda a equipe, na verdade, a Unicesumar tem uma equipe muito dedicada, sempre muito atenciosa aos alunos, mas também quiser que eu responda alguma coisa, pode mandar pelo Fale com o Mediador, eu gostaria que a professora falasse sobre isso. Enfim, eu estou aqui junto com você nessa disciplina. Não é só passar as coisas que eu sei, a gente vai fazer um crescimento junto, combinado? Então, nessa primeira aula, a gente vai seguir, pessoal, a estrutura do livro.
Então, nessa primeira semana, nós vamos trabalhar a unidade 1 e 2, falando sobre contabilidade rural, e a contabilidade ambiental vai ficar lá para a nossa primeira live. Na nossa segunda semana, a gente vai falar sobre a contabilidade de entidades sem finalidades lucrativas. Na terceira semana, a contabilidade de empresas de construção civil. E na última semana, contabilidade de pequenas empresas, de micro, pequenas e médias empresas, quando a gente falar das normas contábeis, tá certo? Então, se programem, assistam as aulas conceituais, leiam o material, assistam as aulas ao vivo do ano passado, que também tem bastante informação. Eu vou trabalhar conteúdos novos aqui nas nossas novas aulas de 2020, né? E venham aí sempre para a live preparados com dúvidas, discussões, tá ok? Então, e também vamos falar de contabilidade rural, mas como hoje é o nosso primeiro dia, eu gostaria de apresentar para vocês qual é a competência que será desenvolvida em você, aluno, através dessa disciplina. Então, o que você vai crescer quanto profissional, quanto acadêmico nessa disciplina? Então, a competência a ser desenvolvida é utilizar adequadamente a terminologia e linguagem contábil, que na verdade você vem aprendendo ao longo de todo o curso, para elaboração de pareceres e relatórios, aqui é importante, em vários formatos personalizados, que contribuam para o desempenho eficiente de seus usuários. Então, a gente precisa gerar relatórios personalizados que atendam os usuários. E nesse caso, a gente vai ver que existem usuários com necessidades diferentes. Isso também você viu ao longo do curso. Só que agora a gente vai ver alguns usuários específicos, né, de algumas atividades econômicas específicas. Quaisquer que sejam os modelos organizacionais. Acho que aqui está o ponto. Os modelos organizacionais. Aí aqui eu tenho algo muito importante para avisar para vocês. Tudo que vocês aprenderam ao longo do curso sobre método das partidas dobradas, débito e crédito, elementos patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido, estrutura do balanço patrimonial, circulante, não circulante, elementos de resultado, receita, despesa, estrutura da demonstração do resultado do exercício, controle de estoque, métodos de controle de estoque, PEPs, UEPs, média, que mais? Cálculo de custo, tudo isso é igual em todos os ramos de atividade. Tá? Então, a contabilidade, na verdade, ela não é outra contabilidade em atividades específicas. Ela simplesmente ajusta os elementos, o que ela vai considerar como estoque, o que ela vai considerar como imobilizado, o que mais? O que entra no cálculo do custo, o que não entra, como que eu chamo capital social, como que eu não chamo, enfim, como que eu chamo o resultado, já que eu tenho empresas que não têm finalidade lucrativa, então tem empresas que não vai ter no seu resultado a palavrinha lucro, certo? Então, o que a contabilidade faz, na verdade, é um ajuste daquilo que ela já conhece, mas que melhor interprete aquela atividade econômica. Um exemplo simples. Uma entidade sem finalidade lucrativa. Se ela não tem finalidade lucrativa, lá no final da minha DRE, não é coerente eu ter a palavrinha lucro do exercício. Ela não tem finalidade lucrativa. Entende isso? Então, por isso que ao longo do material, eu apresento alguns modelos de plano de contas. Porque a conta contábil, que é a nossa base de registro, ela vai ter que se adaptar em cada ramo de atividade, né? Entidades de construção civil, vai ter um imóvel lá no estoque. Por quê? É coerente com aquela atividade. Então, por isso que eu falo que existem as normas, existem as regras, mas você, quanto contador, vai ter que aprender a identificar a atividade que a empresa realiza e identificar os elementos contábeis, patrimoniais, de resultado, enfim, identificar a melhor maneira de gerar informação dentro daquela atividade, lembrando todos os princípios, as metodologias utilizadas pela contabilidade. Então, tá vendo como é importante você
ter o seu conhecimento contábil e saber aplicá-lo em cada atividade. Então, aqui, primeiramente, a atividade rural. O Brasil, né, tem uma participação enorme na economia com atividade agropecuária, né? Então, o Brasil, ele é um dos maiores produtores de grãos do mundo, por exemplo. Então, a participação dessa atividade na economia, ela é enorme. Então, é um ramo que, como que eu vou dizer assim, promissor, né? Com certeza teria aí muitas pessoas na atividade rural e tem escritórios de contabilidade especializados nessa atividade. Então, é uma possibilidade de atuação quanto contador. Só que aqui perceba que eu trouxe várias imagens, né? Então, nós temos aí vários tipos de cultura, plantas, animais, enfim. O importante para o contador fazer uma boa contabilidade de uma entidade rural é conhecer a atividade, é conhecer o que aquele produtor, o que aquele agricultor faz e como que é o processo desta atividade. Se você não conhecer o mínimo do processo, professora, eu não sou agrônoma, né? Eu não sou veterinária, não fiz zootecnia, tudo bem, né? Tudo bem. Só que você precisa, assim como qualquer atividade, pessoal, se a gente for falar que você é contador de pequenas empresas, tenha essa disposição de chegar no seu cliente e falar, me explica, o que você faz? Como que é o seu processo? Você é um comércio, você só compra e revende? Você presta serviços? Você produz? Se você produz, como que é o processo produtivo? O conhecimento da atividade para o contador faz toda a diferença na hora de gerar informação. Você consegue gerar uma informação muito mais correta, muito mais coerente com aquilo que acontece dentro da empresa. Então, aquele contador que fica sentado lá no escritório, só espera a papelada chegar e faz o registro, ele corre o risco de registrar uma nota fiscal errada, né? Não estou falando de não aplicar corretamente o débito e crédito, mas ele pode registrar algo no ativo circulante, que na verdade é do ativo não circulante. Vou citar um exemplo. No período em que eu trabalhei na usina, acontecia de chegar muitas notas de peças com nomes, né, super variados, só os engenheiros, só o pessoal da produção que conhecia. Muitas das vezes eu desci lá no almoxarifado e falei, o que é isso daqui? Porque eu via na nota fiscal, a nota fiscal até vinha com era referente a um número de pedido, o pedido já falava, né, se era para caldeira, se era para moagem, enfim. Só que já aconteceu, por exemplo, de chegar um equipamento, eu não conhecia aquele nome, eu desci lá, o valor daquele equipamento era de R$7.000, eu já estava colocando como imobilizado daquele setor. Quando eu desci lá no almoxarifado, ele me mostrou, era uma pecinha desse tamanho, né, um rolamento, que é de manutenção, é trocado periodicamente, ou seja, quase que eu imobilizei algo que era um estoque de peças de reposição. Então, conhecer a atividade faz toda a diferença na hora de fazer um registro correto, tá certo? Então, aqui e só na atividade rural existem várias formas de atividade. Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas e fazendo um gancho aí do que algumas particularidades implicam no processo de registro. É lógico que eu também não sou agrônoma, eu também não conheço exatamente o processo, venho de família de agricultores, então alguma coisa eu tenho uma noção, tá? Mas muita coisa eu pesquisei, enfim, mas não sei tudo, tá? Então, primeiro, atividade agrícola. Quando a gente fala em atividade rural, nós podemos classificá-la em duas grandes áreas. Atividade agrícola e atividade pecuária. Então, a atividade agrícola é a produção vegetal, né? Então, as plantas, as frutas, os grãos, as folhas, as ervas,
os vegetais, seriam todas essas variedades. Então, nesse tipo de produção, né, também vai haver várias formas dessa atividade. Tem atividades que são mais curtas, tem atividades que são mais longas. É importante, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, para facilitar a nossa compreensão da atividade rural. Lembra lá das aulas de custo, né, quando você estudou sobre processo produtivo, né, que você diferencia lá, despesa, parte administrativa, custo é produção. Aí nós temos custo direto, custo indireto, custo fixo, custo variável. Os elementos que compõem o custo direto, mão de obra, custos indiretos. E tinha um processo produtivo que, agregando esses custos até chegar ao produto final, né, que era revendido. A atividade rural, independente dela qual seja, ela é bem semelhante a uma indústria. Só que na indústria, todo o produto, ele é, como que eu vou dizer assim, ele é formado durante o processo produtivo. Então, vamos pensar numa peça de roupa. Para eu chegar nessa peça de roupa pronta para comercializar, eu quanto empresa, né? Lógico, eu vou ter toda uma equipe. Eu, quanto empresa, preciso cortar o tecido, preciso costurar, preciso fazer um acabamento, enfim, toda ela fui eu que fiz. Na atividade rural, existe o processo operacionalizado pelo homem, só que o próprio ativo biológico também se transforma. Então, esse é um grande diferencial. Então, nós temos os custos do processo produtivo? Sim, nós temos os custos diretos, os custos indiretos, aquilo que eu vou utilizar para transformar, por exemplo, uma semente em um soja, um milho. Sim, então eu tenho as sementes, eu tenho gasto com combustível, eu tenho os equipamentos que eu vou utilizar no meu plantio, eu tenho os fertilizantes, eu tenho os inseticidas que eu tenho que ir passando até essa planta chegar a uma fase adulta, né? Eu tenho os gastos com a colheita, tudo isso. Então, eu faço o processo produtivo. Só que o meu produto final, o meu produto biológico, né? Ele não é, o meu produto agrícola, perdão, ele não é feito exclusivamente pelo homem. Ele se transforma, né? Ele cresce, ele amadurece, ele chega ao seu ponto de colheita. E aí está um grande diferencial da contabilidade, porque nesse caso não é correto a gente considerar apenas o custo do processo de produção, né? Até a norma contábil vai orientar que o correto é a gente utilizar o valor justo. Porque, por exemplo, eu coloco a semente, eu coloco o fertilizante, eu passo inseticida, tá? Esses são os custos. Só que a planta cresceu sozinha entre aspas, né? Naturalmente. Então, ela agregou valor. Ela não foi só os custos, ela também agregou valor no seu desenvolvimento biológico, na sua transformação biológica. Então, o correto é que a gente calcule o valor desse produto agrícola pelo valor justo, tá? Então, conhecendo aqui algumas formas de atividade agrícola. Lembra que eu falei que cada atividade, né, tem as suas particularidades, isso vai interferir no processo de registro. A atividade agrícola, ela é classificada também em duas formas de cultura. Cultura temporária e cultura permanente. Só que as culturas temporárias também têm vários tipos. Eu coloquei aqui nessa imagem exemplos legumes. Eu não conheço o processo produtivo de todos os legumes, mas ele tem um processo, como que eu vou dizer assim, um pouco mais contínuo. Isso também é uma grande diferença da indústria, né? Como eu falei, a gente pode utilizar a indústria como base, mas não é igual, né? Porque na indústria o processo é contínuo, tá certo? Então todo dia é produzido, todo dia entra matéria-prima para produção, sai produto pronto, todo dia, né,
pelo menos quase todo dia é comercializado o produto final, então o processo ele é mais dinâmico e estável, né? Mais equilibrado. Então, na indústria, né, o ideal é que a gente faça um fechamento contábil todo mês, apura o resultado de todos os meses, já que eu tenho uma similaridade no período. Quando a gente fala em atividade rural, existe sempre uma sazonalidade, né? Eu não tenho, por exemplo, colheita de soja todo dia, eu não tenho colheita de legumes todos os dias, só que a colheita de legumes ela é um pouco mais uniforme, né? Quando você tem uma grande propriedade, você planta em sequência, digamos assim, então você colhe aquela primeira que você plantou. Nisso, né, a segunda que você plantou também já está boa, você colhe, já planta anterior e assim vai. Então, normalmente você tem uma uniformidade e você consegue ter produto todos os meses. Quando você consegue ter produto todos os meses, quando a sua produção ela é equilibrada, você pode fazer um fechamento contábil todo o mês. Agora, numa cultura permanente como a do milho, como a do soja, não é interessante fazer um fechamento contábil todo mês, porque existem as safras. Então, vamos supor que você vai fechar a contabilidade mensal. Durante 2, 3 meses, dependendo do que você está cultivando, dependendo da safra, que pelo menos aqui no sul, né, nós temos a safra, nós temos a safrinha, que ela é um pouco mais rápida. Então, você vai ter aí, em média, 2, 3 meses de prejuízo, em que você vai estar gastando com inseticidas, com fertilizantes, enfim, e de repente, em um mês, você colhe tudo e você vai com resultado, um lucro enorme. Então, os livros de contabilidade rural, né, os teóricos contadores que falam sobre a contabilidade rural, orientam o fechamento por safra, que daí você consegue apurar o resultado daquela safra, se aquela safra deu lucro, se aquela safra deu prejuízo. Fora isso, o processo de registro das culturas temporárias, como toda vez que você colhe, você precisa replantar, essa é a característica da cultura temporária. Por exemplo, eu colhi o milho, aquele pé não vai mais dar milho, eu preciso plantá-lo novamente para que eu consiga colher no futuro. Então, esse tipo de cultura, ela fica sempre no nosso ativo circulante, porque elas fazem parte de um único processo produtivo. Né? Então, todos os custos, vamos pegar aqui o exemplo do milho, todos os custos para plantar o milho, eu vou agregando como sendo o custo do produto milho. Assim como lá na empresa, né? No caso da roupa, eu gasto matéria-prima, entra lá como custo do produto. Eu gasto linha, entra lá como custo do produto. E vou agregando custos daquele produto, que lá no nosso estoque fica denominado como produtos em processo, né? Então, aqui fica como ativo biológico milho, né? Cultura temporária milho, lá no grupo do estoque, ativo circulante. E aí, quando você colhe, aí ele vira um produto agrícola, né, pronto para comercialização. E aí, esse custo vai para o resultado quando for vendido, assim como qualquer empresa, né, fica lá no estoque. Quando for vendido, aquele custo, então, é reconhecido no estoque. Isso no caso de culturas temporárias, que às vezes, por mais que existam períodos de produção, como as safras, é um período muito curto, né? 5, 4, no máximo 6 meses. Então, não compensa calcular a transformação biológica pelo valor justo. Né? Você plantou a semente, considera os custos daquele plantio. Então, do plantio até a fase adulta, é pouco tempo, é 6 meses, não compensa ficar calculando o valor justo. Agora, quando você trabalha com animais, ou quando você trabalha com uma planta portadora aí, né, por exemplo, o eucalipto. O eucalipto não é planta portadora, mas ela é uma cultura permanente. Que você corta, ela cresce de novo, né?
que leva, por exemplo, às vezes leva 5 anos para você fazer a primeira colheita de eucalipto. Aí vale a pena você calcular o valor justo. Uma vez por ano você vai lá, ó, o meu eucalipto está com tantos metros. Lá no mercado, quanto vale cada metro de eucalipto? Aí eu registro esse meu ativo biológico pelo valor justo. Então, pessoal, tá vendo que a norma contábil, ela nos dá instruções de como contabilizar o que é planta portadora, o que é produto agrícola, enfim. Só que essa identificação, quem vai fazer é o contador junto com o produtor rural, porque é nós que precisamos identificar dentro dessa norma cada produção onde melhor se classifica. E por fim, a cultura permanente, que exemplificada aqui pelas frutas, né? Ela tem 2 processos contábeis. Ela tem o processo de amadurecimento da planta portadora, né, que é a árvore em si, e o processo produtivo, que são as frutas. Então, imagina o seguinte, é o mesmo raciocínio comparado com as indústrias. Quando uma indústria fabrica a sua própria máquina, enquanto ela está construindo aquela máquina, ela está num processo de imobilização. Quando a máquina estiver pronta e começar a produzir produtos, aquela parte do processo produtivo e a depreciação daquele equipamento, daquela máquina, vai compor o custo de produção lá do estoque. Então, é o mesmo raciocínio. Enquanto a árvore está crescendo, né, que a árvore dará várias safras, participará de vários processos de produção, então o desenvolvimento, o custo com o desenvolvimento da árvore é registrado lá no imobilizado, como se fosse um imobilizado em andamento. Chegou a fase adulta, vai começar a primeira safra, aí encerra-se o valor daquele imobilizado e todos os custos a partir daí irá compor o produto agrícola lá no estoque, vai compor o custo do processo produtivo. Então, são 2 processos de contabilização, um do crescimento da árvore e outro da produção das frutas. E por fim, a atividade zootécnica, né, que é a criação dos mais variados tipos de animais para as mais variadas finalidades. E aqui também a função ou a forma de utilização daquele animal, se ele será abatido, se não será, se ele será comercializado o próprio animal, ou se o produto que ele faz é o que será comercializado, como no caso das abelhas, do leite, enfim. Tudo isso vai interferir em como você vai contabilizar aqueles animais, tá certo? Não vamos falar de todos os tipos de animais, até porque seria uma infinidade de formas, de objetivos de criação. Vamos falar apenas da pecuária, que também é uma atividade de grande destaque no nosso país. Apenas na atividade pecuária também tem várias formas de criação desses animais. Então, também vai interferir na contabilização. Por exemplo, na atividade pecuária de cria, quando a gente fala em cria, significa que a minha atividade é manter touros e matrizes para a procriação, para a reprodução, e a hora que eles reproduzem, eu vendo os bezerros, eu vendo os animais. Então, se eles vão produzir várias safras, vários produtos, é estranho a gente pensar assim, né? Mas é assim que funciona. Então, esses meus touros e essas minhas matrizes são os meus imobilizados, porque eles vão produzir o meu produto agrícola, né, várias vezes. Pessoal, eu acabei não falando, mas é bom deixar claro quando a gente fala em atividade agrícola, em sentido de, a atividade que eu desenvolvo é atividade agrícola, a gente está pensando lá na produção de vegetal. Agora, lá na norma contábil, lá no meu CPC 29, por exemplo, quando eu falo em atividade agrícola,
é o processo, é o gerenciamento do processo de transformação biológica. Então, para o CPC 29, a atividade agrícola não é apenas para as plantas, para os vegetais. Também é o gerenciamento do processo de transformação dos animais, tá certo? Então, a atividade pecuária é o ramo de atividade que eu trabalho, mas lá no CPC seria um processo, né, uma atividade agrícola da mesma forma. Então, né, nesse caso, os meus animais, meus touros e matrizes ficariam todos lá no imobilizado. Nasceu um bezerro, vai para o estoque, vendeu, vai para o resultado. No caso de recria, e eu tenho aqui também duas etapas de contabilização. Tenho os meus touros e as minhas matrizes que fazem a cria. O que é recria? Tem o processo de procriação dos animais, só que dos animais nascidos, eu escolho alguns para manter no meu imobilizado, para investir nele até o seu crescimento, para que ele também volte a produzir novos bezerros, tá certo? Então, aqui, os meus touros e matrizes ficam imobilizados, só que quando nascem os animais, né, eu posso registrar todos eles no estoque, só que aí, na hora que eu identifico, não, esse animal vale a pena eu segurar para quando ele for um animal adulto, ele também participe do meu processo de cria. Então, aí, esses animais que eu separar para manter, para futuramente ser um touro ou uma matriz, eu vou ter que transferi-lo do estoque para o imobilizado. E aí entra com a mesma característica daqueles custos do imobilizado em andamento, né? O custo daquela árvore. Porque até esse animal chegar à fase adulta, eu vou gastar com vacinas, eu vou gastar com alimentação. Então, todos esses custos até o animal chegar à fase adulta também serão imobilizados em andamento. Aí ele chegou na fase adulta, começou a produzir, aí eu fecho o valor do meu imobilizado. Mas mesmo ele sendo adulto, eu vou continuar gastando com vacina, eu vou continuar gastando com alimentação, só que aí ele já começou a produzir. Então, os custos dele serão transferidos para os animais que ele produz, que ficam no estoque. E a engorda? No caso da engorda, eu não tenho animais no meu imobilizado, porque eu já compro, deixo lá no estoque. É o crescimento do meu produto, é a transformação do meu produto. Eu compro o animal, já não crio ele, eu compro o animal, faço o processo de engorda, quando ele chega num peso ideal, eu vendo. Então, nesse caso, os meus animais de engorda ficariam todos no meu estoque, porque eles fazem parte de um único processo produtivo, né? Eu compro, chegou na fase adulta, eu vendo. No caso da cria, não. Os touros e as matrizes produzem vários produtos, né? Dão várias crias, então por isso que eles ficam imobilizados. Então, a ideia é essa. Se eu participo de várias produções, ficam imobilizadas. Se eu só vou comercializar, vai ter que ficar no estoque. Lembrando que daí os custos até eu comercializar, vai agregando no estoque. Só que aqui lembrando, como no caso da pecuária de gado bovino, por exemplo, quando ela tiver um processo extenso, que hoje em dia com os mecanismos aí de alimentação equilibrada, o confinamento, a engorda é muito mais rápida, mas quando ela tiver um período um pouco mais longo, vale a pena você calcular o valor dos seus animais pelo valor justo e não apenas pelo custo. E lá no material, lá nas aulas conceituais, tem a demonstração de como calcular por esses dois métodos. E a produção de leite? Na produção de leite eu não vendo animal, né? Então, todos os meus animais dão várias produções, né? Dão uma produção diária. E aí nós também já temos agora uma possibilidade de fechar a contabilidade mensal, porque eu tenho uma produção diária, uma produção equilibrada. Então, todas as minhas vacas de leite vão ficar lá no imobilizado, porque elas dão várias vezes o seu produto. E o que vai para o estoque, então, é o produto leite.
Então, viram, pessoal, né, que a classificação aqui no balanço patrimonial dos elementos sempre vai depender do tipo de atividade, da finalidade daquele animal. Por exemplo, se eu tenho uma fazenda apenas para turismo, todos os meus animais são do imobilizado, porque eu não tenho a intenção de comercializar esses animais. A não ser, mas eu tenho lá, por exemplo, algumas galinhas que eu crio para matar e fazer a alimentação dentro da minha fazenda. Então, aí sim é no estoque. O estoque é sempre animais ou verduras, frutas, enfim, que serão vendidas ou consumidas. Aquilo que será mantido para a produção, né, ou aquilo que não tem a intenção de vender nem de consumir, vai ficar lá no imobilizado. Então, tá vendo aí que existe uma infinidade de possibilidades de classificação. Tudo vai depender da forma em que aquela atividade é desenvolvida. Por isso, então, a importância de se conhecer o processo produtivo daquela empresa rural. Então, só para resumir aqui, quais são as particularidades da atividade rural? Primeiro, a transformação biológica. Então, que além dos custos envolvidos, os custos que nós, quanto pessoas, administramos, os próprios ativos biológicos sofrem uma transformação biológica e isso valoriza o nosso produto. Então, a contabilidade tem que registrar essa transformação biológica quando for viável, né? Lembra que eu falei da questão de calcular a transformação pelo valor justo ou pelo custo. O período de apuração do resultado, como eu falei, em algumas atividades não é ideal mensurar o resultado de forma mensal, já que o processo produtivo ocorre em períodos, em safras. Então, isso também vai interferir no período de apuração do resultado. E, por fim, né, vou passar aqui rapidinho para vocês a questão do cadastro como produtor rural. Por quê? Todo produtor rural, independente de ser uma pessoa física ou de ter constituído uma empresa, para ele comercializar o seu produto agrícola, ele precisa de nota fiscal. A nota fiscal do produtor rural. Então, ele precisa fazer um cadastro. E aí, eu achei aqui um videozinho bem rapidinho do Sebrae, que você, quanto contador, muitas vezes pode ser procurado por um produtor rural e falar, como que eu faço o meu cadastro? Como que eu emito nota fiscal? Então, isso, né, depois, quem for trabalhar na área vai ter que se aprofundar um pouquinho mais. Mas aqui já dá para você ter uma noção de como é feito. Olá, você sabe como se registrar na categoria Produtor Rural? Primeiro, é importante que saiba que produtores que exploram seu imóvel com criações ou cultivos podem se registrar como produtores rurais, não havendo a necessidade de abrirem uma empresa. Para realizar o registro, basta seguir os seguintes passos. Primeiro, é necessário solicitar o cadastramento CCIR, Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, junto ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, quando os imóveis rurais forem federais. Para imóveis rurais estaduais, o cadastro deverá ser solicitado no órgão Instituto do Governo do Estado. Já para os imóveis rurais municipais, o certificado deverá ser requerido na prefeitura da cidade ou município. Agora, no próximo passo, é necessário separar a documentação para dar entrada no pedido de registro de produtor rural. Os documentos necessários são cópias autenticadas do CPF, RG e escritura ou documento de posse da propriedade, cópia simples do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural e do comprovante de endereço, e matrícula do imóvel atualizada. Com os documentos em mãos, o registro deverá ser realizado no Instituto de Desenvolvimento Rural, RURAP, no caso de agricultores e pecuaristas, e no Ministério da Pesca e Agricultura, MPA, no caso de pescadores, piscicultores e demais aquicultores.
O tempo para sair o registro de produtor rural é de aproximadamente 20 dias. O último passo é obter a nota fiscal. Em posse dos documentos, agora é só fazer o pedido dos talões de notas fiscais do posto fiscal da Secretaria da Fazenda. O tempo para a confecção dos talões é de aproximadamente 7 dias. Pronto! Agora você já sabe como realizar o registro na categoria Produtor Rural. Então, pessoal, esses talões de nota fiscal, eu não sei se é assim em todo o Brasil, mas pelo menos aqui na nossa região é feito de forma manual. Eu sei que estão passando por um processo, eles querem emitir uma nota fiscal de forma eletrônica também para o produtor rural, mas ainda é feito, né? Eles recebem um talão de nota em branco e é preenchido à mão, e assim todas as vezes que eles vão vender um produto agrícola, é necessário emitir essa nota fiscal. Então, era isso. Então, nessa nossa primeira aula, né, a habilidade desenvolvida no você, aluno, foi conhecer que existem diversas formas de atividade rural. Lembrando que aqui nós não falamos de todas, na verdade falamos de muito poucas, só para exemplificar. E compreender que as características da atividade interferem na contabilidade, interferem na forma de registro, na forma de contabilização. Tá certo? Então é isso, pessoal. Quem gostou aí da atividade, quem sabe não se torne um contador da atividade rural. E até o Unicesumado, meu jeito